quando a gente cresce emocionalmente ferido, com débito nessa parte, sentindo aquela dor aqui, aquele vazio, infelizmente acaba sendo comum. A gente é tanto incômodo que a gente vai crescendo tentando, sem perceber e sem ter consciência, né, desse incômodo, a gente sente, mas ao mesmo tempo não consegue parar para entender o porquê, ou porque a gente não sabe viver em outro estado, né, num estado emocional diferente desse. E a gente é ali, né, no meu livro eu falo que dali nascem de onde a gente tenta compensar se anestesiando. E, infelizmente, muitas pessoas se anestesiam em substâncias químicas das mais diversas, mesmo as substâncias que a gente compra na farmácia. Muitas vezes nos anestesiamos na comida, né, para preencher esse vazio, às vezes no doce, porque o doce afeta. Preenche aqui, ó, o coração cardíaco, em fazer muitas coisas, em trabalhar muito, em buscar reconhecimento que a gente não teve na infância, na carreira, em promoções. Claro, tem um lado bom que a gente acaba se desenvolvendo intelectualmente, materialmente. As pessoas também se preenchem comprando, né? Tem pessoas que têm aquela compulsão por compra, estão sempre comprando alguma coisa. Porque se eu não compro, dá aquele prazer momentâneo, e aí, né? Mas as coisas, elas trazem, é momentâneo só. E aí a gente vai comprando para sentir de novo aquele, né? Vai comprando. E também tem as pessoas que tentam se preencher de quantidade de pessoas. Tentam se preencher dos prazeres, sejam sexuais, mas sem criar vínculo, né? Então eu vou, me deu um prazer aquilo, né? E aí mas eu não consigo passar e perceber e me deixar viver o que realmente traz um prazer duradouro, profundo, genuíno, que são realmente olhar para mim e me entender e também me permitir viver relações continuadas, né? Uma relação ou relações mais profundas, inclusive de observar as pequenas coisas da vida, as coisas genuínas. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, depois de 11 meses de que o corpo dela foi definhando em função de um câncer, ao mesmo tempo que foi muito duro, porque ela era a pessoa que eu tinha a relação mais profunda, né? Primeiro porque vim daquele corpo, o quanto que eu não conhecia dela por ter sido gerada dentro do corpo dela, né? Com as sensações dela, com toda a parte química dela e emocional dela, energética, espiritual dela, mas das nossas longas conversas, dos nossos longos momentos de troca filosófica, de carinho, de afeto, daquele imenso amor que ela tinha e tem. Então foi bem duro, foi bem dolorido, porque
Era o ponto que eu tinha aqui de conexão afetiva, de um vínculo afetivo muito maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu tinha que pensar que ela estava viajando, porque parecia que eu ia enlouquecer quando eu perdia essa minha referência de amor, de afeto, a referência que me trouxe a vida, a minha melhor amiga, minha mãe. Mas, num certo momento, eu ficava lembrando ali, às vezes, dos momentos que a gente passou naqueles últimos tempos, porque a gente não está acostumado a viver as coisas doloridas da vida, né? Por mais que a gente tenha dor, mas as coisas que tiram a gente do eixo, a gente tem dificuldade, às vezes, de soltar aquilo. E foi me trazido, assim, um insight. Ali no campo da intuição, no campo do espiritual, veio aquele flash, né? Que a gente chama de, em inglês, de insight, mas de, né, inspiração. De pensar no que eu tinha aprendido com tudo aquilo, com tanto, um momento muito dolorido. Apesar de ser kardecista, de seguir, né? Ser kardecista não, de seguir os conceitos kardecistas, de acreditar que a vida continua, que nós não somos só esse corpo, é muito dolorido se separar de alguém que a gente ama. E eu fiquei pensando, né? Naquele processo de 11 meses, de ver o corpo da pessoa que você mais ama definhando e você vendo que você vai se separar daquela pessoa e você não quer. De ver a pessoa que você mais ama sofrendo e você tentar fazer todas as coisas e não conseguir aliviar o sofrimento da pessoa que você mais ama. Uma sensação de impotência muito grande, né? Porque às vezes a gente também se acha Deus, a gente quer resolver todas as coisas. Tem coisas que é só a fé mesmo para resolver e os aprendizados que aquela situação aqui na Escola da Vida nos traz. E eu pensei que, refleti na verdade, que a minha mãe tinha perdido a vida, o corpo, né, a vida física, material, quando ela perdeu saúde. Quando ela deixou de fazer as coisas que funcionam, o corpo dela deixou de fazer as coisas que funcionam automaticamente, né? Então, quando o estômago dela não estava, o fígado dela, né, que tinha metástase no fígado, não conseguia mais filtrar os alimentos. Quando o intestino dela, que o câncer também foi no intestino, não conseguia mais absorver os nutrientes, excretar as toxinas. Quando tinha também na barriga, no abdômen, quando os órgãos da digestão foram parando de funcionar, ou foram funcionando não mais dentro do que é fisiológico, saudável, porque até para comer alguma coisa ela não conseguia mais, né? E é algo tão básico, mas tão essencial, né? A gente ter saúde, nosso corpo está funcionando bem. E muitas vezes, dependendo dos hábitos que a gente tem para preencher a nossa ferida emocional, a gente vai acabando com esse corpo físico que é tão maravilhoso. A gente vai destruindo o que nos mantém vivos, né? Os excessos, a falta de dormir, a falta de comer saudavelmente, o excesso de substâncias que não são boas para o nosso corpo. Tudo que é em excesso vai tirando a nossa vida. E às vezes a gente não percebe, né? Seja por hábitos
dessa questão do que a gente está colocando para dentro do corpo, de alimento ou de substâncias, seja por hábitos também do nosso comportamento, né? Dos excessos de querer preencher esse vazio, mas não conseguir olhar para as nossas questões e buscar coisas genuínas. E ali eu aprendi a valorizar extremamente a vida. O corpo da minha mãe estava indo embora, tinha ido embora, tinha voltado para a terra, mas o meu funcionava perfeitamente. Tudo funcionava. Eu conseguia e consigo levantar da cama sozinha, coisa que minha mãe perdeu. Mobilidade. Consigo sair para onde eu quiser. Consigo abotoar os botões da minha blusa, no sapato. Consigo caminhar. Consigo comer por ter comida no prato. Consigo digerir essa comida, excretar as toxinas. E ali nasceu um grande sentimento de gratidão pela vida e pelas coisas pequenas. E se eu já cuidava desse corpo que Deus me deu para viver aqui, sem essa questão do corpo, né? O meu grande excesso era trabalhar demais, ser muito rígida comigo, não me permitia às vezes descansar um pouco e viver. Esse era a minha maior rigidez comigo, assim. Eu aprendi a começar a olhar as flores. A vida teve um outro colorido, de perceber as grandezas de Deus, assim. Conseguiu ver que o céu é azul, porque eu não percebia. E como é lindo isso. Ver as árvores, as flores. Meu nível de ansiedade baixou muito, porque eu comecei a perceber a beleza nas pequenas coisas. E ser grata pelas pequenas coisas. E se eu já cuidava do meu corpo, passei a cuidar ainda mais. Porque sem ele, a gente não vive e não faz esse caminho de aprendizado, né? E às vezes os meus alunos perguntavam: nossa, professora, como que você é tão sorridente, tão feliz? E eu dizia para eles que eu não queria que eles passassem pelo que eu passei, 11 meses de ver a pessoa que você mais ama, o corpo dessa pessoa definhando, a pessoa que você mais ama sofrendo e partindo depois, para aprender a valorizar as pequenas coisas da vida e o quanto cuidar desse corpo que funciona perfeitamente e cuidar também da nossa parte emocional, de alguma maneira, é fundamental. Um ótimo dia.